noite a todos, meu nome é Josi, sou a orixá do Terreiro de Xangô e a dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Como deu para reparar, nós já estamos bem acompanhados, né? Os obsessores que eles não tiram férias, eles estão sempre conosco e eles vêm no início do trabalho, que é para atrapalhar a comunicação, mas que a gente tem aí uma noite inspiradora, de cura e principalmente de entendimento o porquê que nós mesmos atraímos tantas essas energias. Tá? Com a proteção de nossos guardiões, damos início ao trabalho de hoje com respeito, firmeza e consciência. Que toda influência em desequilíbrio seja acolhida, esclarecida e encaminhada, sem julgamentos, sem confronto e sem violência. Que os desequilíbrios sejam tratados com a responsabilidade e que todos os seres envolvidos, encarnados e desencarnados, sejam conduzidos ao aprendizado e à libertação, à cura. Depois, quando a gente terminar a nossa palestra, a gente vai pedir uma oração especial para a saúde de Fernanda Martins Barbosa, está no Hospital de Viamão. E para o desencarnado, que desencarnou hoje, né, 28 de janeiro, Ângelo Bacchieri, eu acho que é isso, Fagundes, 48 anos. O Ângelo, infelizmente, caiu de patins ou skate, se eu não me engano. E foi ao óbito, deixou uma criança de 9 anos, mas, como eu sempre digo, né, para morrer basta estar vivo. Hoje foi ele, amanhã sou eu, depois é vocês e assim por diante. E faz parte. Peço muita proteção aos familiares, né, a família, a filha que ficou com 9 anos, para ter força. Então, que esse trabalho que a gente está fazendo hoje aqui no Marlene Chaves seja não só para nós de cura, mas para todos aqueles enfermos, para todos esses que estão fazendo a passagem, né? A gente, quando desencarna, a gente leva 7 dias, né, para terminar a passagem como um todo, se dar conta. Para ele, provavelmente, vai ser um baita susto, né, acordar do outro lado, assim. Então, que ele tenha o acompanhamento, é amigo de uma das trabalhadoras, que os mentores dela, os guias dela consiga ajudá-lo e que dê tudo certo. E vida que segue. E não podemos deixar de agradecer a nossa vida. A gente sabe que nem todo mundo tem saúde boa, mas estamos aqui, então que a gente seja grato. E que a gente viva, sim, com a certeza de que amanhã é incerto. Pode não chegar. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Bastante gente. Nós somos um centro universalista, tá? Por isso que nós trabalhamos com a porta dos Exus, guardiões, para alguns, aberta. Por quê? Essas energias, elas têm livre acesso ao umbral. Não que os mentores de luz, os guias, caboclos, enfim, não consigam acessar. Mas eles andam tranquilamente. Por isso que tem até os vales das pombagiras, que cuidam de todas as mães que perderam seus filhos, que porventura, por algum motivo, foram parar no umbral. Então, os Exus, eles fazem essa varredura, né, fazendo o acordo com esses espíritos, conversando e também tentando entender o que eles querem na crosta terrena. Então, tudo aqui é feito negociação. E os Exus têm livre acesso. A desobsessão, ela foi aberta pelo seu Destranca-Ruas, que é a minha entidade, ele que guia essa desobsessão. Não necessariamente as entidades se colocam nos médiuns, mas eles estão sempre por aí. Então, fiquem bem tranquilos, as porteiras estão todas protegidas. Neste momento a gente vai abrir a porta do umbral exatamente para a gente acomodar esses espíritos também para ser tratados. Então, se vocês sentirem alguma coisa, às vezes tem pessoas que entram pela primeira vez aqui e não sabem que são médiuns sensíveis e acabam descobrindo quando entram no centro espírita. Pode chamar qualquer um de nós, os trabalhadores também atentos, tá? Aos consulentes. E não se preocupe que a gente com certeza vai sair daqui melhor do que a gente chegou, tá bom? Quem vai ler o livro? Lulu? Tem 2 lugares, então. Um aqui, outro aqui. Boa noite. Boa noite. Vamos à leitura. A afeição que uniu 2 pessoas na Terra continua a existir no mundo espiritual? Sim, sem dúvida, desde que essa afeição tenha por base uma afinidade verdadeira. Mas, se a origem dessa afeição estiver ligada à beleza física, por exemplo, ela desaparece quando a beleza desaparecer. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que na Terra,
porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Tem um pouco de sentido, né, Lu? Assim como no plano espiritual, na Terra, geralmente o ser humano se conecta com o outro, com o que vê, né? E quando acaba a beleza? Claro que ninguém vai querer ficar com ninguém feio, né? Por isso eu digo, todo mundo se ajeite, se arrumem, homens e mulheres. Mas a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se a gente vai só pela beleza externa, e quando passar essa beleza, porque todo mundo um dia vai ficar feio, nem que seja de velho. Ainda mais quando a gente não é rico, se é que nem eu, que sou todo mundo pobre, né? Então quem é rico ainda tem a sorte e os produtos de ficar bonito até a morte. E quem não é, né? Nem sempre a gente vai ser um idoso bonito ou idosa, mas a gente brinca, mas é verdade. Então muito cuidado com o que a gente vê externo. Porque o tempo passa, as coisas mudam, a idade chega, né, Lulu? Sim, as afinidades espirituais. Exatamente, tem que ser além. É além disso, e por isso que se entende muito quando, por exemplo, um casal que se dá super bem, que quase não brigam, tem uma vida normal, são espíritos afins, evoluídos, que provavelmente já vieram de outras vidas, assim como amizades também, né? Não importa se é pobre, se é rico, a descendência da pessoa, são espíritos afins que já estão numa certa, como é que eu vou dizer, evolução, né? Que não enxergam como belo ou não, e sim a sinceridade da amizade. E sem contar que se a gente desencarna com essa ideia de que é só o externo que vale, quando chegar lá no outro lado cai direto no umbral. Porque lá não tem famoso, não tem branco, não tem preto, não tem mulher, não tem homem, não tem nada. São almas. Entendeu? E ainda, sem contar que quando a gente vai para o outro lado, a gente ainda se reencontra com pessoas que a gente deixou lá. Por exemplo, eu fiquei viúva há 5 anos. O meu marido com certeza já achou a alma gêmea dele lá, que não fui eu. Entendeu? Aí daqui a pouco mais eu desencarno, chego lá e vejo ele com alguém, porque é assim. Os relacionamentos não são que nem a Terra, mas há relacionamentos. E aí a gente toma uma grande surpresa. Então sempre tem que ser a mais. E por isso se explica também os relacionamentos com homossexuais. Porque não é o corpo, não é a roupagem, é a alma. O dia que o ser humano entender que o amor e a paixão deve ser pela alma, acabou o preconceito, acabou o problema com a cor da pele, com a orientação sexual, acabou as guerras, acabou a homofobia. Entende? E por isso que a gente está indo para a quinta dimensão e todo mundo tem que ter essa clareza. Não existe homem e mulher. Eu estou mulher nessa encarnação. Eu não sou mulher. Eu nem sei o que eu sou, na verdade. Como Deus, alguém sabe se é feminino ou masculino? Eu nem sei se é feminino, se é masculino e nem um homem dessa divindade maior de que tudo. Então a gente tem que ter essa clareza, porque aí acabou as guerras. Então a gente precisa se respeitar e amar a alma. Eu costumo dizer que não existe gente feia. Existe gente com a alma feia. É bem assim. E por isso às vezes a gente olha os casais na rua, um bem diferente do outro, bonito e feio, a gente se pergunta o que viu? A alma. Que é o mais bonito. Pode ter certeza. Porque se não aprender aqui que o que vale é a alma e não o externo, vai aprender do outro lado, caindo direto no umbral. É mais ou menos isso que o Livro dos Espíritos está nos dizendo. Boa noite. Ficha 1 e 2, vermelha, por favor. 1, 2, vermelho. Quem está com a 2? Isso, pode passar lá com ele. E aí, Vanessinha, do que vamos falar hoje? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, meu nome é Vanessa, eu faço parte aí do grupo que a gente tem sobre a obsessão, onde a gente bota várias sugestões de tema. E esse tema, ele veio, na verdade, bem no início, então quase um mês atrás já. A gente estava conversando em casa, eu e a Andressa, e ela, na verdade, veio dela, né? Ela falou assim, vê que interessante seria a gente saber o que as pessoas fazem, né? Quando elas estão em casa, estão de férias, enfim, porque tá todo mundo parado, né? E eu disse, legal, né? Aí eu disse pra elas, então a gente podia de repente sugerir o tema, o que você faz quando ninguém tá olhando, né? Então esse é o tema de hoje. A gente tinha um vídeo sobre isso pra falar, mas aí atacaram o nosso computador. E aí veio bem de encontro. E aí nessa nossa sugestão de tema, a mãe, que não tinha visto o grupo ainda, sobre os temas, sugeriu o mesmo tema. Que a gente já tinha falado lá no início.
E por que eu acho interessante? Porque, na verdade, não é nós que queremos saber o que a gente está fazendo. Mas a obsessão, os obsessores, assim como os guias de luz, sabem tudo. Exatamente tudo que a gente faz, que a gente pensa. Eles sabem tudo, porque são espíritos, né? Nós temos uma limitação que é o nosso corpo. A gente até tem médios ostensivos com calão altíssimo, não só no Marlene Chaves, como em vários centros espíritas, mas a gente consegue ter abertura mediúnica se o plano espiritual o permite. Por exemplo, quando a gente fala dos batuqueiros, né, dos pais e mães de santo, que também sou, quando tu abre o jogo de búzio, o Ifá, tu só vê aquilo que o orixá permite. A pessoa senta na tua frente e tu vai ler tudo que for permitido. Porque se eles fecharem o campo mediúnico, não adianta, tu não vê. E assim acontece com os médiums também. Mas esses espíritos sabem tudo. Eles sabem tudo que a gente pensa, que a gente faz. Por exemplo, a gente tem muitos casos de obsessão na virada do ano, por exemplo. Porque as pessoas parecem que vai acabar o mundo. Aí vão, fazem um monte de compra. Pais que não estão acostumados a dar a realidade para os seus filhos, muitas vezes se endividam, né? Para dar presente, para isso, para aquilo, para fazer festa. Muitas vezes tem pessoas que se obrigam a estar entre família, mesmo sem querer, porque é Natal, porque é Ano Novo, e isso tudo gera uma obsessão. Porque tem que ser de dentro, né, gente? Tem que ser de dentro. Então isso é muito verídico. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, continuei com os obsessores, mesmo de férias. Eu não sei se alguém aqui se sentiu mais livre. E aí, Luzinha, ficou mais tranquila, mais leve, corpo que faz férias. As férias. Ele sempre bom, né? Eu sinto, né, a minha mudança de humor, o jeito que eu fico. Aí, daí tu tá na festa, tu já fica alvoroçada e tal, daí no outro dia tu cai, né? Que daí eu já sei que é obsessor. Alguém aqui estava fazendo desobsessão em 2025? Vocês sentiram falta dos obsessores ou sendo espíritos? Como é que foi? Vocês sentiram o impacto deles? É incrível, né? Eles se divertem, não que a gente não vai beber, eu costumo dizer, levantou um brinde aqui, é uma festa no umbral. Não que não beba, todo mundo pode beber, mas tudo que é exagerado, eles se aproveitam junto. Então eles fizeram a maior festa, hein, do Laura? Foram contigo para séries? Foram, mas não era uma galera muito grande. Era pouquinho convidado? Era pouco porque foi o primeiro ano que eu e a mãe a gente fez coisas que a gente gostaria de fazer sem pensar que o outro ia achar. E a gente não ficou dando presente, gastando. A gente fez uma reunião, quem queria vir, vinha. Tu achou menos um impacto? É, porque eu não fiz muito assim pra fora, né? Eu fiz mais pra dentro, fiz mais o que ia me deixar confortável. E, claro, sempre tem, né? Mas não aquela galera, assim, daquela euforia de final de ano. Bem interessante o teu depoimento. Na verdade, agora é que tu tá se formando uma espírita, né? Então tem uma diferença, né? Quando a gente tem clareza, né? A consciência te dá outra visão, né? Aí tu enxerga diferente e vê que não adianta tu querer te enganar, né? Ah, eu vou fazer porque o fulano gosta, porque todo mundo faz. Ou todo mundo faz, a gente ninguém... Eu não sou especial, mas eu sou uma pessoa, um indivíduo. Então eu tenho os meus quereres e essa coisa de agradar o outro abre muita janela para a obsessão, porque tu fica em função das outras pessoas, do que estão fazendo, e esquece de ti, e aí tu abre uma janela gigante e quando tu vê, tá cheio de obsessor. E sem contar que a mídia colabora bastante, né? Ela colabora muito, assim, né? Eu costumo dizer que eu tenho uma bronca daquele Black Friday, sei lá, que eu nem sei o nome. Eu tenho uma bronca aquilo ali, aquilo ali é uma grande ilusão. Eles fazem uma coisa assim, ó, ilude todo mundo, aí eles colocam os preços ao dobro, aí depois colocam pela metade, que é o valor real, para fazer a pessoa comprar. Aí eles dão um prazo de 90 dias para começar a pagar primeiro. Aí virou o ano, porque agora é janeiro, né? Tem IPTU, vem IPVA, vem um monte de coisa, e aí a pessoa já entra o ano com as energias lá embaixo, porque daí tá preocupada. Então, assim, ó, tem tudo a ver. Quando vira o ano, quando tem essas festas, eles dão gargalhadas da nossa cara. Principalmente com pessoas que já passam dificuldades financeiras e aí ficam pior com o que vê na TV, com o que vê no vizinho, com o que vê em casa e não pode dar conta. Então, assim, a gente precisa tratar o nosso emocional e os nossos limites. Porque isso abre uma porta gigantesca para a obsessão. E tu, Rafinha, que trabalha com a psicologia, tá aí se formando, isso mexe com o emocional, né? Da gente, né, Rafa? Na verdade, a gente é seres sociáveis, seres terrestres, e quando a gente
gente acaba vivendo aqui na Terra, a gente acaba se influenciando pelas coisas terrenas, então pelas superficialidades, né? Porque, claro, todo mundo gosta de comprar alguma coisa, mas é uma parte mais superficial quando não é necessário. Sim. Então isso mexe com as pessoas, mexe na ansiedade, no desespero, daí depois vem a conta, a pessoa não tem dinheiro, daí ela entra naquela energia. Vem o cara conta E daí, isso aí não vem só a questão, tipo assim, emocional Vem e tudo. espiritual, pode gerar doenças, tem pessoas que têm problemas cardíacos, problemas espirituais, é uma mistura. Daí. Por que a gente traz essa pauta, gente? Porque é engraçado, mas é muito sério. Todo motivo para esses espíritos ficar ligados a nós, é o nosso estado emocional. As pessoas que têm problema financeiro, que têm dívida, são as pessoas mais obsediadas. Porque aí a pessoa não dorme, a pessoa fica nervosa, a pessoa vai tirando empréstimo, vai tirando o limite do cartão, vai fazendo conta, vai devendo, e aí fica aquela massa de energia negativa e eles ali induzindo. Porque esses espíritos, para vocês entenderem, são pessoas que também se mataram porque tinham conta para pagar, pessoas que se mataram porque perderam o emprego. Então tem muita questão financeira. Gente, é incrível, mas é verdade. Então eles precisam de alguém triste, com dívida, para eles se manter na classe Uma vez eu entrei em desespero, comecei a chorar, né? Aí eu prometi nunca mais vou entrar nisso aqui, porque chegou, foi depois do Natal, no nossas coisas, mas chegou a fatura do cartão de janeiro. Eu tava assim, ó. Aí tive que pegar o empréstimo, fiquei 1 ano e meio pagando tal do empréstimo, daí tá, né? Daí nunca mais também. Aprendi. Gente, é incrível, cuidem. Então, assim, ó, quem tem conta em excesso, tentem colocar em dia, devagarinho. A gente sabe que não é fácil, mas isso aí fecha uma porta para obsessão. E tu, Tati, tem conta ou não? Ah, quem né? Sempre tem conta, mas esse ano... Fica nervosa? Ah, quando não tem dinheiro, sim, mas como agora esse ano passado foi tão bom pra mim, tão bom que eu consegui fazer tudo, indo até o meu limite, consegui entrar um ano bem, não... Em educação, né, Tati? Não entrei com dívidas, né? Claro, entrei com dívidas, mas não dívidas que me deixavam nervosa. E consegui, fiz coisas pra mim, comprei coisas pra Antônia, mas tudo no limite, né, que eu pudesse pagar. E eu ia assim, quando eu ia olhar, eu queria comprar aquilo ali, não, mas não é necessário, então eu não vou comprar. E eles ficam bem assim, ó, compra, vai, compra. Gente, é incrível. Porque eles precisam de pessoas ansiosas para se manter na classe terrena. Esses espíritos precisam de pessoas ansiosas. Eu também vejo que a gente assim, em geral, a gente costuma vincular a felicidade em ter coisas, né? Aí se tu não consegue, fica triste. Aí tu abre outra janela, aí tu, pra não ficar triste, tu compra, mas aí tu compra aquilo só pra ter. Ali a senhora... Então, a gente não pode vincular a felicidade da gente nem a coisas que tem, nem pessoas. Sim. Aí eu tenho que estar tudo bem pra me estar feliz. E criar necessidades desnecessárias. Porque, tipo, a minha geladeira tá boa, só que eu vi uma maior, daí podia comprar uma geladeira maior. A comparação, né? Só porque eu vi que todo mundo tinha. Daí eu queria uma maior, eu disse, mas a geladeira tá boa, por que eu vou trocar? Aí eu ia gastar uma coisa sem necessidade. Eu vou dar uma dica pra vocês que eu uso muito pra mim, inclusive fui eu que ajudei a Luciane. Sim. Há 15 anos atrás, saí das dívidas. É verdade. Foi verdade. Gente, eu sou muito controlada. Sério, sou muito controlada. Vocês podem ver que a gente tá morrendo de calor aqui, né? Só que a gente só tem 2 ventiladores. Por enquanto a gente vai ficar só com esse. Assim a gente aproveita e emagrece um pouquinho, tá bom? Porque eu não posso comprar outro ventilador agora. Mas a gente sempre, quando a gente vai fazer um gasto, a gente tem que perguntar qual é o propósito. Por quê? Pesar, colocar na balança. Eu, como filha de Xangô, tudo eu coloco na balança. A gente precisa pesar. Aí tu dá um passo pra trás. Eu costumo brincar com a Rafaela, que às vezes eu gosto de comprar, porque eu tô sempre com roupas africanas, né? Colares e tudo. E daí, às vezes, eu vou comprar uma pulseira R$100. Daí, R$100. Mas daí eu penso, quando eu vou pedir uma pizza, eu gasto 120. Daí eu disse, não, eu vou comprar pulseira, porque a pizza eu vou comer, vou engordar. E ainda vou largar no banheiro depois. Então, me conforta comprar uma pulseira de R$100. Um exemplo. Entendeu? Então, aí eu começo a fazer essas comparações, porque daí tu fica muito mais tranquila quando tu deixa de comprar alguma coisa. Porque eu costumo dizer que a única coisa que é prioridade, e é verdade para todo mundo, é o remédio e a alimentação, ok? O resto tudo é supérfluo, de verdade. Porque se tu não comer, tu morre, e se tu não tomar remédio também tu pode morrer. Agora, cabelo, unha, cílios, gente, isso aí é
intimidade. Que cada um sabe do seu bolso. Eu não estou aqui para julgar nada. Eu mesmo faço um cílio toda semana. Mas eu posso. Porque se eu não puder, eu não vou fazer. Eu vou ficar com o meu natural e tudo bem. Então a gente precisa ter essa expansão de consciência que de verdade começa a fechar as portas da obsessão. É mais ou menos assim. E ainda mais as mulheres são muito mais atacadas. Sai um pouquinho da frente deles ali, isso. As mulheres são muito mais atacadas do que os homens, porque os homens não se ligam nessas coisas. A gente até vai numa festa, é sapato, é brinco, é bolsa, um monte de coisa. Eles botam uma bermuda e saem andando. Dificilmente um homem liga muito pra isso. E por esse motivo as mulheres são muito mais atacadas. E tu, João? Gasta muito? Tu sente impacto, João, da obsessão por causa disso? Não, agora não, pelo menos. Porque antes eu, quando eu morava com a minha mãe, eu gastava sem pensar, né? Já gastei, e depois eu dava um jeito, fazia um frio, alguma coisa assim, eu tinha que pagar. Aí eu tive um filho, tenho um filho. Aí mudou a rota. Mudou tudo. É. E Vanessinha, o que mais a gente faz quando ninguém está olhando que pode dar obsessão? Várias coisas, né? Além de gastos e, enfim, de compras excessivas, a gente, existe o tratamento com as pessoas, né? Eu posso estar aqui, vou ajudar aqui, vim para o centro, vou ali ajudar na desobsessão, venho aqui, ajudo na palestra, mas sair daqui, nem me olha. Não, agora sair daqui eu não falo mais com ninguém. Abre porta também. É. Chego em casa, faço horrores dentro da minha casa, brigo com todo mundo, não ajudo nas contas, né? Deixa, o dinheiro é meu, eu trabalho, o dinheiro é meu. Tu que comprou, a Rafa paga, agora é teu. Tem que pagar a luz, não sei. O problema é teu, eu trabalho, o dinheiro é meu. Abre porta. Gente, Abre porta. Não tem quem a escolha. Pode ser a dirigente do centro espírita, como pode ser os consulentes, pode ser os trabalhadores. A gente, tudo que a gente faz, que ninguém está vendo, que não é legal, abre a porta para a obsessão. E isso se explica porque muitas pessoas vivem obsediadas. Por que o senhor de Estranha Rua pede para que a gente esclareça? Isso se chama expansão de consciência. Porque a pessoa vem aqui, vocês e nós também fizemos desobsessão. Sentamos na cabine, acorrentamos todos os obsessores, conversamos, fizemos negociação, beleza, tá bom. Nós chegamos na porta, os mesmos pensamentos, eles montam de novo. É incrível. Então, assim, a gente precisa mudar os hábitos. E é bem o que vocês falaram sobre a pauta, não é aquilo que ninguém está vendo, porque alguém está vendo. Sempre tem alguém vendo. E aí, por isso se explica porque tanta gente fica obsediada. Tem gente que é um amor na frente dos outros, chega em casa, chuta tudo, ruim para os filhos, ruim para a mãe, ruim para o pai. A gente comentou até no grupo que está bem alta no Rio Grande do Sul, que é o feminicídio, né? Sim. Às vezes tu vê, tá acontecendo, a pessoa olha pra mulher e diz, mas ele era tão legal, tu fez alguma coisa. Não, foi tu, a culpa é sua. Porque às vezes o homem, né, que a gente tá falando do homem, que é o que tá acontecendo aqui no Sul hoje, mais de 10 feminicídios a recém no início do ano, a gente sabe, né? Que a gente sabe. E às vezes tu tá ali, conversa contigo, é um cara simpático, educado, muito gente fina, virou as costas, a gente nem sabe o que tá acontecendo dentro de casa. E aí quando a gente vê, aquela mulher veio a óbito. Então isso é uma das coisas mais graves, né, que tem, né? Que também abre a porta. E a gente nem sabe o que está acontecendo, né? Eu também vejo assim, que nessa situação, né, de tendo bastante homicídio, a mulher, ela se engana e mente para o outro, assim, porque ela não conversa com ninguém que está acontecendo. Não passa adiante. Ela age como se fosse... Com medo, às vezes. Medo. Isso também é uma porta para acontecer as coisas. Quando a pessoa sabe, pelo menos alguém da tua família, alguém mais próximo, o que está acontecendo, pode evitar. E a pessoa não fala, a pessoa tem vergonha de dizer o que está acontecendo na vida dela, que no casamento dela não é perfeito. Porque nenhum casamento é perfeito, só não pode haver agressão física e nem verbal. Muito obrigada. E às vezes a pessoa, a Rafa, pode explicar melhor para nós aí, isso tudo. Às vezes é tão disfarçado, né, que tu não consegue ver. Aquela pessoa que te engana tão bem que até te surpreende quando acontece, né? E é o que acontece quando ninguém tá vendo, né? Também. E aí, Rafinha? É que geralmente, com esses casos de abusadores, eles se disfarçam muito bem. Eles estão entre a gente, às vezes, e as pessoas não percebem. Não só falando da questão do feminicídio, mas outros tipos de abusadores. Relacionamento abusivo, né? No geral, né? Relacionamento, eles estão
estão disfarçados, às vezes na frente, aí eles vão indo pelas brechas. Deixa aquela pessoa afastada da família, começa a controlar o dinheiro da pessoa, isso tu não precisa trabalhar, tá nos sinais, mas às vezes a pessoa tá tão ou dependente emocional, ou deprimida, ou aquela paixão, que a pessoa não consegue enxergar os sinais. E aí quando vê, acontecem as tragédias, né? Nenhuma tragédia acontece do nada. João fala? Nas férias, tipo assim, acontece comigo muito de os obsessores virem começar a sugerir e eu consigo escutar eles sugerindo. Direto. Acontece isso. E comigo foi tipo assim, eu baixei a guarda. Entendeu? Tipo assim, relaxei, entendeu? Férias. Quer falar, fala. Não dei bola. E justamente que tava frisando ali, aconteceu umas 5 vezes seguidas. Eles fazem. E nas férias assim eu baixei a guarda e aconteceu. E uma coisa que a gente não deve fazer é subestimar, tá? Não subestime obsessores. Porque obsessores tem muitos, até encarnados. Agora, os possessores, aí nem com reza. Possessor é diferente de obsessor. Possessor, tu não adianta negociar, porque eles ficam porque eles querem. E se eles bater pé e tu não mudar teu campo vibracional, eles ficam contigo por uma vida inteira. A gente tem casos, já passou casos aqui de possessores, de não ter Cristo, não ter nada que faça, porque eles simplesmente tomam o corpo daquela pessoa e vivem, comem, vão trabalhar, vão para os relacionamentos com aquela pessoa. E aí, por isso, muitas vezes a gente olha alguns casos e diz assim, perdeu a identidade. É bipolar, parece 2 personalidades. Nunca ouviu falar? Caso de possessão. Da pessoa te falar uma coisa, daqui a pouco ela fala contigo como se nada tivesse acontecido. Às vezes nem lembra, né? Nem lembra. Então assim, não generalizando, mas tem de tudo. Não, eu queria falar, né, que cada pessoa tem uma percepção, né, que nem pra mim, né, nas férias do centro espírita, eu notei que eles estavam mais distantes, quer dizer, talvez eles estavam ali, mas eles estavam mais quietinhos e mais distantes. E agora que eu me aproximei do trabalho, eles estão pesando. O que acontece? Assim, a gente sente mais um impacto. Em cima desse terreiro existe uma porta, tá? Pra gente poder fazer o trabalho mediúnico. Então, assim, o plano espiritual autorizou a parada de 40 dias do centro espírita. Quando a gente retornou, que foi no domingo, isso aqui é como uma bússola, que ela capta todos os obsessores para também fazer um tratamento. É como um imã. Então faz isso aqui, na egrégora. Entende? Para que eles sejam tratados. Então por isso que a Rafa tem a impressão de que eles voltaram. Eles estão sendo puxados para o imã para que sejam tratados. Entende? Então por isso a gente tem essa percepção de que voltou o ser espírita, voltou a obsessão. Eles estavam disfarçados, né? Mas a gente se aproxima do trabalho, fica mais perto da luz. E aí, consequentemente, incomoda eles e daí eles aparecem. É que nem quem está fazendo o tratamento. Se tu ficar longe do tratamento, provavelmente ele vai ficar silencioso. Ele vai ficar quietinho. Agora, se tu vir para o tratamento, aí ele vai começar a te incomodar. Daí o carro vai estragar, tu vai brigar com uma pessoa, porque tu tá querendo se ajudar. Vai queimar o computador, o Uber não vai vir, ou vai estar caro demais, vai brigar em casa, dor de barriga. E aí eu vou dar uma dica pra vocês, que tem bastante gente nova aqui. Quando der problema e quando der atrapalhação, ali é o caminho. Prossiga. Porque vocês têm que combinar que ninguém chuta cachorro morto, pra começar. Por que alguém vai querer atrapalhar algo que é benéfico? Porque é importante. Eu sempre lido com eles, eu adoro quando eles estão na volta e que eles estão me indicando. Hoje mesmo eles estavam na minha volta e eu recebi uma notícia maravilhosa. Nós ganhamos uma emenda de 50 mil reais. E eles ali na minha cola, desde de manhã. Desde de manhã. Então, assim, é uma notícia maravilhosa. Eu estava até esperando. E sim, recebemos. O centro de Versalista recebeu. Então, é uma ótima notícia. Porque nós vamos botar mais ventilador, vamos botar ar, vamos botar tudo que é coisa. E eles não querem. Entende? Então, assim, prestem atenção nos sinais, nas atrapalhações. Prestem atenção. Todo mundo, não é só o centro espírita que passa isso. Mapeiem o dia a dia de vocês. Quando vocês acordam de manhã, que dá aquela dor de estômago, cuidado. Vão receber alguém? Alguém legal? Alguém importante? Vão numa entrevista de trabalho? Vão sair para namorar? Vai ser um relacionamento bom? Eles vão atrapalhando. Porque a ideia desses espíritos é deixar vocês tristes. Quem vai ficar triste com 50 mil na conta? Vai? Eu tô muito feliz.
Estão felizes da vida. Entendeu? Então, assim, ó, não é essa a intenção. A intenção é jogar pra baixo, deixar com depressão, ficar doente, porque daí tu baixa energia, eles tomam conta e vocês já viram. Isso não é só pra nós, é pra vocês também. Entende? Então, assim, ó, mapeiem, cuidem a energia de vocês, alinhem os chakras. Não adianta fazer desobsessão e não ir fazer o alinhamento de chakra, porque a desobsessão, tem gente que passa mal quando tira o obsessor. Tem gente que cai, nós já vimos pessoas cair sem o obsessor. Porque a pessoa está acostumada com aquilo ali. Tirou, é como se tirasse a roupa. Então, assim, ó, cuidem, gente, cuidem. Cuidem tudo que vocês estão fazendo e mapeiem eles. Por que eles vêm atrás de nós no Centro Espírita? Porque a gente ensina vocês como conhecê-los. Porque é muito fácil vocês virem pra cá, dou um passo em vocês, faço desobsessão e vocês vão embora. Sem saber por quê, o que aconteceu, quem é. É muito fácil? Não. Eu trato vocês e eu ainda dou a receita. E aí vocês começam a mapear. Outra dica, que eles odeiam, mas eu vou falar. Relacionamento. Se vocês têm um relacionamento e vocês se dão super bem, longe, e quando chega em casa, começa a briga, obsessão. Porque ninguém fica bem, se fala, né? Eu já fui casada, hoje eu sou solteira, mas eu já fui casada. Tudo bem, chegava em casa, não podia nem olhar. Obsessão. Cuidado, não caiam no jogo. Cuidado. E não só para relacionamento. Em casa também com os filhos. A minha filha é uma, quando elas estão viradas, eu já sei que são eles. Porque eu me dou super bem com as minhas filhas. Tanto com a Rafinha quanto a Manu. Então, assim, não comprem as brigas. Eles querem que vocês comprem. Cuidado. Os trabalhadores mesmo. Quem tem relacionamento aí é um horror. Porque chega no dia da desobsessão, já começa o estresse. Entendeu? Mas a gente tem que ser muito mais inteligente que eles. Quem está falando comigo? É o cônjuge ou é o obsessor? Vocês têm que aprender a ler. Prestem atenção nos sinais. Prestem atenção. Entendeu? Quando a gente abriu o centro, nós temos um treinamento. Nós temos várias camadas umbralinas aqui embaixo. E eles vieram para nos treinar, né, Vanessa? Olha só, vocês é que ensinam como que a gente deve atrapalhar vocês. Eles dizem para nós. Então, se a Rafinha ou é uma médium de calão alto, chegou na terça e na quarta, ela já começa a me olhar atravessado, eu tenho que ter a consciência que não é a Rafa, porque tem desobsessão. Então, eles usam a Rafa pra me irritar. Se eu vier pra cá irritado, como é que fazer palestra? Eu não tenho como fazer. Eu tenho que ter muita emoção e muito tesão, eu sempre digo pra vocês, né? Eu não gosto de nada água morta. Aí, se a Rafaela já me olha atravessada e eu compro isso, eu já venho pra cá com mau humor. Entende? Como é que eu vou falar com mau humor? Então, olha só como é um dominó. Então, prestem atenção. Eles odeiam que eu diga isso, mas eu vou dizer pra vocês. Prestem atenção em tudo e em todos. E eles estão nas crianças. Eles estão em todos os lugares. Cuidado. É que as pessoas podem não saber o que nos imita, mas eles sabem direitinho. Tipo assim, às vezes eles fazem as pessoas dizer coisas, falarem coisas que justamente sabem como é que tu é e que tu vai te irritar, ou que tu vai ficar triste, ou que tu vai ficar chateada. E aí eles fazem as pessoas falarem exatamente as coisas que tu não gosta, pra te já entrar na energia negativa, né? Vermelha. Gente, pode falar. E quando uma pessoa, tipo assim, tem um filho que eu noto. Tu nota? Ah, eu digo, não é o Pedro, né? Mas ele não aceita. E aí como é que a gente faz pra fazer? É muito fácil ele não aceitar, porque daí eles ficam nele. Quem tem que ser inteligente é tu. Eles usam teu filho pra te atacar. Entende? Assim, tu recebeu o ataque, mas quem define como tu vai ficar é tu, não ele. Entende? Então ele vai fazer uma, vai fazer duas, vai fazer três, vai cansar. Porque a ideia é te irritar. E assim até com relacionamento, tá? Sim. Tá muito bem. Exatamente. Então as mil maravilhas daqui a pouco briga. É bem assim. É bem assim. E tem casos de obsessão que tu traz de outras vidas. Já vem contigo de outras vidas. Chanove vermelha? Até porque nós, quando a gente vem nas nossas famílias, é pra reparar. Quantos familiares não se dão? Primos, tios, pais, mães, filho. Mas tu vem pra poder reparar. E não é aceitar, gente. É passar na prova. Provavelmente, eles usam o teu filho pra te irritar. Agora, tu é que vai saber o que tu vai fazer com isso. A gente sempre tem que pensar. O que acontece? A gente fala muito da fé raciocinada. O ser humano ele tem mania de não raciocinar. Ele não raciocina.
Ele simplesmente deixa as palavras voar e vai indo. Eu também já fui assim. Hoje, como eu faço esse trabalho, eu consigo mapear. Entendeu? Então, claro, muitas vezes tu deixa a janela aberta, eles vêm e estragam tudo, dá discussão, dá tudo. Às vezes tu te dá conta que tu não sabe nem por quê. E outra coisa que eles odeiam, que eu vou contar pra vocês. Eles adoram pessoas que não se falam, que ficam de mal. Adoram. Eu não vou falar com a Rafinha, que foi a Rafinha que brigou comigo. Eles adoram, dão gargalhadas. Alguém tem que ceder. Pessoas que conversam, fecham a porta para obsessão. Conversem, tentam entender o que aconteceu. Eu tenho casos de pessoas que estão de mal comigo, eu não sei nem porquê. Não sei nem porquê. Porque eu, como outro, sento sempre boiando. Eu não sei nem porquê. E eu costumo dizer que quem acha, não sabe. Gente, teve gente que já ficou de mal comigo pelas palestras. Eu disse uma coisa, bateu lá na casa da pessoa, foi pra mim que ela disse, eu não sei nem quem é. Pra te ver que ponto é. Porque cada ser humano pensa com a cabeça dele. A gente pensa com a nossa cabeça. A gente não pensa com a cabeça do outro. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí tu vai lendo. E eu adoro ensinar pra vocês porque eu sou liberta. E eu costumo dizer, quando eles estão na minha cola, do meu lado, eu adoro. Lá vem coisa boa. Pode vir. Que nem hoje eu cheguei aqui e não funcionou o data show, não funcionou o notebook. Beleza! Não precisa, a gente sabe falar. Né? Não precisa. E agora a gente vai fazer desobsessão. Vocês não vão olhar nada na tela. Vocês aproveitem e rezem. Rezem por nós, rezem por Maria de Chaves, porque eles simplesmente bloquearam. Eles fazem isso. Eles entram nos carros, eles entram no motor do carro, eles entram no celular. O que acontece aqui na Terra é fichinha. No plano espiritual é 3 vezes mais tecnologia. Entende? E da onde eles tiram força e tato para mexer no celular? É nós que temos ectoplasma. É nós que temos. Todos somos médios, mas tem gente que tem calão altíssimo. Então eles usam o nosso ectoplasma para mexer nos aparelhos. É assim, gente. Estudem. É real. Esses dias eu estava conversando com a Andressa e nós estávamos falando sobre os obsessores. E ela, porque daí a gente resgatava, não sei o que, não sei o que. As horas de palestra a gente tá. E aí eu disse pra ela que assim, ó, o obsessor, tudo é nosso. Se a minha mente não tá boa, o obsessor não vai me induzir a nada. Eu só vou atrair alguém que pensa como eu penso. Exatamente. Então, é a minha cabeça que não tá boa, mais a cabeça de uma outra pessoa que também não tá boa. Então, é o meu pensamento ligado com mais um. Se eu sou agressiva, eu vou atrair alguém pro meu lado que também é agressivo. Então, é a minha agressividade junto com mais uma. É que nem imã. É que nem imã. Não é eu sou uma pessoa legal, mas aí vem um obsessor agressivo e faz eu pegar e brigar com a Rafa. Não existe. Eles não têm poder, gente. Eles não têm poder. É Não sempre dá nada. a gente. Quer ver uma coisa? Eu sou uma pessoa de pavio curtíssimo. Uma coisinha assim já dá um problema. Eu sou assim. Então eles vão aonde? No meu ponto fraco. Então eles fazem, e no meu ponto fraco, que é pra mim explodir. Por isso a importância da gente se conhecer. Se conheçam. Vejam do que vocês são capazes e até onde vocês vão. Porque é ali que está o problema. Se eu não uso drogas, eu não tenho como atrair um espírito viciado em drogas. Mas se eu sou faca na bota, com certeza, aquele espírito também vai ficar me rodeando. Exatamente. Até eu explodir e ele entrar. É que eles vão na nossa Eles nunca entram antes da gente. É sempre a gente. Quem começa a briga sou eu. O obsessor ele vai entrar no Ele meio só disso. alimenta. Aí ele vai ficar ali comigo. Por isso ele tá as pessoas que têm muito ciúme, Exatamente. né? Aí eles vão lá e potencializam. Vão potencializando. Eles estão na pessoa que tem inveja. Tem gente que infelizmente tem essa doença, que pena, mas tem. Eles potencializam. Nas pessoas desconfiadas, eles vão lá e potencializam. Nas pessoas que julgam, meu Deus. O julgador, eu já fui muito jogadora, né? Agora eu nem julgo mais. A gente precisa parar de julgar. Por isso, muita dor nas costas, muita dor na nuca. Então, assim, a gente precisa mostrar pra vocês que mesmo que aquilo que ninguém tá vendo, eles sabem tudo. Eles sabem os nossos gostos, o que a gente pensa, o que a gente deixa de pensar, quem a gente vai encontrar daqui 1 hora de sábado, tá bom? Então, a gente vai dar início à desobsessão. Vou dar boa noite pras redes sociais. Tem uma expansão de consciência, gente, para afastar esses obsessores da Terra. Que a gente tem aí uma desobsessão tranquila. Quem está vindo pela primeira vez, a primeira desobsessão é beleza. A segunda, vocês vão sentir um bato. Mas prossigam, tá? E depois da terceira, a coisa começa a melhorar. Porque o que acontece?
A gente vai mexer na aura de vocês, aonde esses obsessores estão confortáveis. E aí eles são descobertos, são tratados, e aí começa a ira deles. E aí bate em vocês. Então vocês vão sentir, quem tá vindo, quem já veio várias vezes já sabe como é que funciona. Mas quem tá vindo pela primeira vez a gente explica. Porque a primeira é legal, na segunda vocês vai chegar na quarta, vocês vão começar com dor de barriga, vai começar a não querer vir, venham. Porque a ideia é que vocês fiquem longe. Tá bom? Uma boa noite para todos nós, que a gente saia daqui melhor do que chegou, e gratidão pela acolhida que vocês também dão para os trabalhadores, e que o ano de 2026 seja de sucesso, de muita clareza, de muita fartura, de amor, de tudo aquilo que os obsessores odeiam, para ficar longe de nós, tá bom? Uma boa noite. Boa noite.